Olá, tudo bem? Eu sou Luana Mello, sou enfermeira, especialista em sono infantil, sou mãe do Miguel, de 2 aninhos e meio, e da Ana Luísa, que está completando agora 50 dias. E estou aqui hoje para o nosso segundo episódio da nossa Semana do Bebê Sonequinha. Nessa Semana do Bebê Sonequinha, eu estou aqui falando para vocês sobre quais são os principais problemas que dificultam o sono dos bebês e que impedem que eles consigam dormir a noite toda. Eu também sou mãe e eu estou mostrando para vocês aqui coisas que eu apliquei na minha casa, que tiveram resultados positivos, e eu não ensinaria aqui para vocês nada que eu não colocasse em prática com os meus filhos, porque eu sei muito bem do receio, do cuidado que a gente tem com os nossos filhos e de como a gente quer fazer isso de uma transição de uma forma mais gentil e mais tranquila possível, sem estresse, sem a gente precisar usar remédios ou fórmulas mágicas para a gente conseguir resolver esses problemas do sono. Eu sei que a gente tem condições de melhorar sim, eu quero mostrar isso para você, que com paciência, com carinho, com dedicação, a gente consegue ter resultados maravilhosos e ter uma melhora muito grande no padrão de sono dos nossos filhos. Sempre respeitando a individualidade de cada um, o contexto familiar, isso tudo tem que ser levado em consideração. Por isso que eu falo aqui para vocês que não existe uma fórmula mágica que funciona para todo mundo. Tem o que funciona para minha família, tem o que funciona para sua família, e todos esses aspectos eles têm que ser levados em consideração quando a gente começa a trabalhar essa questão do sono. E o que eu quero te mostrar aqui é que é possível melhorar, é possível a gente ter uma maternidade mais tranquila, a gente conseguir aproveitar melhor esse momento, né? Esse período que parece ser tão intenso, né? Na verdade ele é muito intenso nesse começo, mas que passa tão rápido e às vezes a gente nem consegue aproveitar esse momento. E na minha opinião, o estresse e o cansaço, eles não têm que fazer parte disso. Logicamente, tem dias mais difíceis, dias que são mais fáceis, tem momentos em que a gente está mais cansada assim, mas ficar estressada, cansada por conta de uma rotina instável acaba repercutindo na nossa forma de atender os nossos filhos, né? Na nossa presença ali com eles. Quando a gente dorme melhor, quando a gente está mais tranquila, a gente consegue estar inteiramente ali, né? Nos momentos de atividades, consegue se dedicar mais. A gente está mais feliz. Resumindo, é exatamente isso que acontece, né? A gente está mais feliz e sendo assim a gente consegue atender melhor a criança, ter momentos mais especiais, mais tranquilos. Então vamos lá, falar do primeiro problema, o principal, que é o nosso ponto de partida. Se a gente não consertar esse primeiro problema, a gente não consegue melhorar a qualidade de sono dos nossos filhos, nem que a gente consiga consertar os outros problemas. Então esse é o primeiro de todos, o que deve ser melhorado, que é a rotina da criança. Se a criança não tem uma rotina adequada durante o dia, que seja adequada para a idade dela, não tem como essa criança melhorar o sono noturno dela, nem que ela tenha autonomia no sono. Porque ela vai ser uma criança que vai estar sempre exausta, ou vai estar pouco cansada, porque a gente tem que levar em consideração que as atividades são importantes também. A criança ela tem que se cansar ao longo do dia para conseguir ter um sono de qualidade, mas ela também não pode passar o dia todo sem fazer o descanso adequado durante o dia, dependendo da idade que ela tem. Acho que ficou um pouco confuso, vou deixar um pouquinho mais claro aqui para vocês. Os bebês mais novos, bebês de 0 a 3 meses, eles ficam um período muito curto acordado. Porém, esse período muito curto é um período de atividade. E conforme a criança vai crescendo, esse tempo, né, que a gente chama de janela de sono, ela vai aumentando. E aí a gente vai incrementando atividades novas nesse momento. Um bebê muito pequenininho costuma ficar em média ali 40 minutos até 1 hora acordado. Depende de cada bebê. Por isso que eu falo que é muito individual, a gente tem que observar e entender os sinais de sono que o nosso filho demonstra. Mas o que acontece? Quando eles ficam esse período muito curto, entre mamar, arrotar, fazer uma troca de fralda, tomar um banho, já foi esse período de atividade. Conforme essa criança vai crescendo, esse período de atividade ele vai aumentando. Então a gente começa a ter um tempinho para ir ali no tapetinho, para brincar, para colocar a criança de bruços, para levar ela a fazer um passeio. Então a gente precisa usar esse tempo de atividade a nosso favor para ajudar a criança também e fazer os estímulos adequados pensando na idade e no desenvolvimento dessa criança. Então por isso que eu falo para vocês que a rotina é super importante, com momentos de descanso, os momentos adequados de alimentação. A criança ela precisa se alimentar bem, principalmente nos primeiros meses de vida, o sono está muito ligado à alimentação. Então, se a criança não tem um aporte calórico, né, ao longo do dia, de qualidade, se ela não mama bem, automaticamente, na madrugada, ela vai precisar de mais algumas mamadas, porque ela precisa ir atrás desse déficit calórico que ela teve durante o dia. Por isso que eu falo,
Até isso a gente precisa observar quanto tempo essa criança está dormindo durante o dia, está dormindo demais ou está dormindo de menos. Porque o contrário também existe, crianças que fazem sonecas durante o dia de 3, 4 horas seguidas, e isso pode ter uma influência na noite, porque ela acaba pulando uma mamada por conta desse sono mais longo de dia. E aí na madrugada, muito provavelmente essa criança vai acordar em intervalos mais curtos, porque ela vai atrás desse prejuízo de mamada que ela teve durante o dia. Então estão vendo como é uma série de pontinhos que a gente precisa acertar primeiro para atender realmente a necessidade da criança e conseguir ajudá-la a conquistar essa autonomia no sono. Então, mais uma vez, eu te convido aqui a fazer um diário em casa, anotar todas as informações sobre o seu filho, que horas que ele está mais irritado, o final da tarde é mais difícil, será que esse dia que o final da tarde foi mais difícil foi porque ele fez sonecas a menos durante o dia, as sonecas foram mais curtas, será que o dia que ele acordou mais de madrugada foi o dia que ele fez uma soneca muito longa e pulou uma mamada? Então, a gente tem que ir olhando para a criança para ver exatamente o que está acontecendo ali durante o dia dela que está repercutindo nessa noite. Então, anotem tudo, né? Eu gosto muito de começar assim, colocando o momento do despertar, o momento da alimentação, né? Da mamada e o momento de atividade. Aí, isso é um ciclo que vai se repetindo ao longo do dia, tá? Com as crianças mais novas, isso se repete mais vezes. Com as crianças mais velhas, esse ciclo ele se repete menos vezes, mas as sequências são bem parecidas. Outro problema que foi falado aqui foi a questão de mamar como indutor do sono. Por que eu gosto de frisar sobre isso? Tem problema? Me incomoda a criança mamar? Luana, ela mama, sai do peito dormindo e dorme bem, e faz uma soneca de qualidade, dorme bem à noite. Eu preciso mudar essa forma de fazer ela adormecer? Se não está causando impacto nenhum, se não é uma coisa que te incomoda, não tem que mudar de forma alguma. É aquilo que eu falei mais uma vez e aqui eu repito. Não existe uma fórmula mágica e existe o que dá certo para mim e o que dá certo para você. Nem todas as crianças vão ter problemas por conta de dormir ali no peito da mãe ou mesmo mamando uma mamadeira e vão acordar várias vezes à noite. Agora, se o seu filho é aquela criança que fica o dia todo no peito, não consegue fazer as sonequinhas fora do peito, a babá não consegue fazer com que ele tire a soneca, o pai não consegue iniciar o ritual noturno, tudo ele depende do peito para conseguir relaxar, para conseguir dormir e acorda muitas vezes na madrugada, nesses casos, se isso estiver te incomodando, sim, a gente tem que mudar a forma de fazer a criança dormir. É muito comum ouvir relatos de mães quando eu falo, vamos fazer dormir de outro jeito. Mas como? Como que faz a criança dormir? A mãe não sabe outra forma de fazer o filho dormir, a não ser com o peito. Ela só sabe fazer a criança dormir no peito. Então é legal a gente apresentar outras maneiras para a criança, porque uma hora essa mãe talvez volte a trabalhar, uma hora essa mãe talvez precise se ausentar de casa. E aí, como que a criança vai ficar? Ela não vai conseguir descansar nesse momento em que a mãe vai ficar fora de casa? Então, nesses casos específicos, é legal sim que a gente mude essa forma de fazer a criança adormecer. O andar pela casa, o caminhar muito, o balançar muito, também foram outros problemas que eu falei aqui. O que acontece? A gente acostuma a criança. Quando eu falo pra vocês que a gente ensina a criança a dormir, é a pura verdade. Porque a gente que ensina ela a dormir no peito, a gente ensina ela a dormir junto com a gente ensina ela a dormir balançando, a gente ensina ela a dormir dando volta de carro, a gente que apresenta isso pra ela. Então ela aprende, tudo que a gente aprende, que a gente ensina pra ela, ela aprende. Ela precisa de alguns dias para adquirir esse aprendizado, mas ela aprende. Se a gente vai repetindo aquelas ações, ela vai assimilando aquilo ali como a forma dela de adormecer e pronto. Então, por isso que eu te convido aqui a tentar, a iniciar uma mudança, começar a acrescentar formas diferentes. Não fica com medo do sono da criança. A criança ela tem sono, ela vai descansar. A gente precisa estar atento àquela rotina organizada, aos sinais de sono da criança, para a gente levar ela no momento oportuno para conseguir fazer ela dormir. Então, se você é aquela mãe que está andando pela casa toda, fazendo a tal da São Silvestre que eu falei aqui aquele dia, começa a reduzir. Caminha no quarto só, não sai mais andando pela casa, entra no quarto e só anda dentro do quarto com a criança. Tem vídeo lá nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, no Facebook, no Instagram, da forma mais adequada de ensinar, de ninar a criança, pra gente não precisar ficar caminhando muito pela casa ou pelo quarto. Então é legal porque é um jeito que a gente consegue ir reduzindo mais facilmente esse balanço e tirando isso da criança. Mas o seu ponto de partida pode ser esse. Se você hoje está rodando a casa toda, começa a ficar só dentro do quarto. Depois que a criança começar a aceitar ficar dentro do quarto, você começa a balançar mais no lugar. Põe um pé para frente, um pé para trás, só balança ali no mesmo lugar.
E conforme ela for aceitando essa outra mudança, você começa a ficar parada no mesmo lugar. Se a criança ficar incomodada, você balança um pouquinho, ela ficou mais tranquila, para de balançar. Então, assim, é de uma forma gradativa que a gente vai trabalhando isso. Não tem como a gente pegar uma criança que dormia balançando, andando pela casa toda e colocar ela no berço e esperar que ela vai adormecer ali sozinha. Isso não vai acontecer. Além do que, a criança vai chorar muito, vai ficar estressada, vai te deixar também bastante angustiada. Então não precisa ser dessa forma. A gente pode fazer isso de uma forma mais gradativa, mas as mudanças precisam acontecer. E vocês vão ver que quando a gente começa a iniciar essas mudanças e insiste nelas, rapidamente a criança começa a aprender. E muitas mães ficam chocadas com isso, mas elas aprendem. A gente precisa ter consistência nessas mudanças. E a mesma coisa vale para o peito. Se hoje você faz seu bebê dormir mamando, começa a hora que você perceber que ele está ali mamando, que ele está ficando sonolento, está querendo fechar o olhinho, tira ele do peito um pouquinho, nina ele no colo, balança, canta uma musiquinha. Aqui não tem que ser de uma forma brusca. De repente a gente mudou toda a forma como a criança dormia e eu me sinto ainda mais insegura com essa mudança. Não, vamos por partes, porque eu acredito nisso. A gente vai subindo um degrau de cada vez. A hora que a gente se sentir confortável com a primeira mudança, a gente parte para a segunda mudança e assim a gente vai conseguir atingir o nosso objetivo também. Aqui eu vou te dar outra dica. Eu falei também da questão da chupeta, que ela pode ser um facilitador do sono, como ela pode ser um dificultador do sono. Se você notou aí na sua casa que o seu filho ele tem despertado e você precisa, nesses despertares, ir lá reposicionar a chupeta e rapidamente ele volta a dormir, provavelmente essa chupeta ela esteja sendo um dos motivos desses despertares. E nesse caso, a gente precisa trabalhar a forma como a criança utiliza essa chupeta. E quais são as formas? O que a gente pode começar fazendo? A hora que você perceber que a criança está ficando sonolenta, uma das formas que a gente tem é a gente ir lá e retirar essa chupeta, para que ela não durma com a chupetinha ali na boca e perceba na hora que a chupeta cair, que a chupeta caiu e ela acaba despertando. Outra forma, fazer a retirada total da chupeta. Não é fácil, tá, pessoal? Eu sei que não é. A criança ela acaba chorando mais, ela demora mais tempo para dormir, então muitos pais acabam optando por não fazer a retirada dessa chupeta. Mas não existe uma fórmula mágica, né? Se a gente optar pela retirada da chupeta, a gente vai ter que acolher essa criança de outra forma. E como? Normalmente é com o colo. Então, se eu resolvi que eu vou fazer a retirada da chupeta, nesses despertares eu vou acolher a criança, vou ficar com ela ali, vou ninar, vou ficar com ela no colo, vou precisar balançar, não tem problema. A gente está tirando uma associação do sono, que é a chupeta, e não tem problema a gente fazer uma troca por outra associação. E lá na frente a gente vai mudando isso daí, não tem problema nenhum. Outra forma, ensinar a criança a pegar a própria chupeta e levar na boca sozinha. Os bebês menores de 6 meses de idade não têm ainda autonomia e habilidade para conseguir fazer esse movimento. Então, essas crianças, a gente realmente, se optar pela continuidade da chupeta, nós vamos ter que reposicionar a chupeta para essa criança. Os maiores de 6 meses de idade, a gente pode fazer brincadeiras durante o dia, espalhar chupetas no tapete, no momento de brincadeira, ou mesmo dentro do berço, e estimular a criança a pegar e levar a chupeta para a boca. E outra coisa é, nos despertares noturnos, a gente pega a chupeta, põe na mãozinha da criança e faz o movimento dela de levar essa chupetinha para a boca sozinha, para ela ir aprendendo esse movimento e conseguir fazer isso sozinha durante os despertares da madrugada. Outra coisa levantada aqui foi a questão de levar a criança para a cama dos pais. O que acontece? Luana, eu levo para minha cama e quando eu levo de volta para a cama dele, rapidamente ele acorda e quer voltar para minha cama. Isso é super normal de acontecer. Primeiro porque a criança adormeceu num local, que foi ali na cama dos pais, e ela acordou em outro ambiente. No quarto dela, muitas vezes pode até estar escuro, ou mesmo que não esteja escuro, ela está num ambiente diferente de onde ela dormiu. Então ela se assusta e ela acaba realmente despertando e volta lá para o quarto dos pais. Então a criança ela tem essa necessidade do contato físico ali nesse momento de dormir. E não tem como a gente fazer essa transição repentinamente também. Então o que eu te oriento, se você quer voltar ela para o quartinho dela, é vá nas primeiras noites, faça essa mudança junto com ela, fique por ali, deite junto com ela e conforme os dias forem passando, 3, 4 dias, a criança for aceitando ficar no quarto dela, você começa a se afastar do corpinho dela. Pode pôr um colchão no chão e ficar ali com ela, ou falar que você vai ficar sentada na poltrona até ela dormir, depois você vai pro seu quarto, e se ela precisar, ela pode te chamar, que você vai voltar pro quartinho dela, e esse combinado é importante, porque se a criança chamar, nós precisamos atender prontamente esse chamado da criança, para que ela não se sinta insegura nesse momento dentro do quartinho dela.
Então essa é uma das formas da gente fazer essa transição do quarto dos pais para o quartinho dela de volta. E quando a gente fala de adormecer num lugar e acordar em outro, vale para tudo, tá, gente? A criança que adormece no peito e acorda dentro de um berço, para ela aquilo também é assustador. Como assim? Eu dormi ali pertinho da minha mãe, no peito, mamando, toda acolhida, e de repente eu acordei no berço sozinha. Ela chora e pede de novo aquela indução do sono, né? Ela precisa de novo de que você retome aquilo ali para que ela consiga pegar no sono de novo. Então a mãe volta lá, pega a criança no colo, põe para mamar de novo, ela dorme, a mãe põe ela no berço de novo. Então o que acontece? Todos os despertares que a criança tem, ela precisa novamente desse peito, desse aconchego ali para voltar a dormir. Não tá errado isso, tá, pessoal? Eu tô falando para vocês que as mamães que se sentem incomodadas com isso e que estão percebendo que isso está impactando negativamente no sono da criança, porque tem criança que acorda assim de 30 em 30 minutos, de 1 em 1 hora e precisa disso para voltar a dormir. Então, será que isso está sendo legal mesmo para o meu filho? Será que ele está conseguindo ter um sono, um descanso de qualidade? Porque não somos só nós, pais, que sofremos pela privação de sono. A criança também está sentindo tudo aquilo que nós estamos sentindo. Então, a gente precisa olhar para ela. O sono é uma necessidade também que precisa ser atendida. Então, se você quer mudar isso, outra coisa que eu te oriento, e isso também vale para tudo que a gente falou aqui, para o balançar, para o tapinha no bumbum, para a chupeta, para tudo. A gente precisa começar a colocar o nosso filho um pouco mais sonolento no berço. E eu sei que a gente fica com muito medo disso, principalmente quando a gente faz essa troca, né? Ai, Luana, eu consegui realmente tirar do peito, não tá mais dormindo no peito, mas balança no colo, dorme no colo balançando. E aí a mãe fica esperando ele entrar em sono bem profundo no colo para fazer essa transição para a caminha dele. E o que acontece? Muitas vezes ele acaba despertando também. Por quê? Porque ele adormeceu ali naquele colo, não dormiu no peito, mas dormiu no colo também pertinho da mãe e de repente ele acordou dentro do berço. Então o que é super importante? E essa é a minha dica de ouro para vocês dessa semana do nosso bebê sonequinha. Comece a colocar o seu filho mais sonolento no berço. E como que eu vou fazer isso? Tô ninando ele no colo, percebi que ele começou a fechar o olhinho, tá ficando mais sonolento, vai fazendo essa transição. Ai, Luana, mas eu coloquei ele e acordou imediatamente. Pega ele de novo no colo, começa a ninar novamente, ele começou a ficar mais sonolento, coloca no berço. Eu tentei isso 3, 4, 5 vezes, não tá dando certo. Deixa ele fechar o olho então, espera mais um pouquinho e transfere ele pro berço. Na próxima soneca, você começa a tentar de novo, fazer ele ficar sonolentinho. A hora que ele começar a dar aquelas piscadinhas mais molinhas, assim, que ele tá entrando ali naquele período de sonolência, coloca no bercinho de novo. Isso é super importante, tá, pessoal? A gente dando essa autonomia para eles. A gente não precisa deixar chorando ali dentro do berço. Eu tô fazendo esse processo aqui em casa e eu não quero que ele seja estressante também. Então, a gente precisa fazer de uma forma mais tranquila, mais leve. Vai ter momento que não vai dar certo, não se sinta culpada, não fique estressada por conta disso. Viu que não tá dando certo, a criança tá muito estressada? Deixa dormir no colo, na próxima eu tento de novo. Mas o importante é a gente sempre tentar e insistir nessas mudanças. E vocês vão vendo que conforme elas vão acontecendo, vai melhorando muito o sono das crianças. Eles vão conseguindo fazer uma soneca de qualidade melhor, o sono noturno vai ficando mais longo. Isso é muito importante. Então eu friso aqui para vocês que depois de todas essas mudanças, né, essas dicas que eu relatei aqui, essa questão da gente colocar a criança mais sonolenta no berço, e depois conseguir, né, no momento a gente consegue até colocar essa criança acordada no berço, sim, isso é possível. Algumas crianças nem precisam chegar nesse ponto e já conseguem dormir a noite toda, mas algumas crianças precisam de um pouco mais de autonomia. E isso é possível, só precisa de paciência, tá? Lembra que o emocional, todas as suas emoções, toda a sua sensação de segurança ou de insegurança é transmitida para o seu filho. Então, quanto mais confiante nesse processo e mais tranquila você tiver, mais fácil a criança vai aceitar. Muitas mamães mandaram e-mails e mensagens perguntando se eu tenho um acompanhamento mais próximo, em que eu fale um pouco mais sobre o sono do bebê. E realmente eu tenho sim um curso que está super completo, que eu tenho vídeos explicando de fase a fase, desde o nascimento até os 2 anos de idade, e que nós temos um acompanhamento, temos um grupo também, e onde eu faço toda a orientação para você de como fazer o seu bebê dormir melhor e de como ter uma rotina adequada para cada idade da criança, levando em consideração a individualidade de cada um, né, a questão familiar, todo o contexto, né, a organização da família. Então eu procurei aqui nessa nossa semana do Bebê Sonequinha passar o máximo de informações que eu pude para vocês, mas nem sempre é possível porque o nosso tempo aqui fica bastante corrido.
Mas mais pra frente eu volto aqui para falar um pouquinho mais para vocês sobre o curso. Vamos focar agora aqui nessas mudanças que a gente conversou aqui nesse período, vamos colocá-las em prática e a gente vai conversando e depois eu volto com mais informações para vocês. E até agora nós vimos os 7 principais problemas que estão relacionados a uma piora ali na qualidade de sono das crianças. E eu hoje te dei aqui algumas dicas que são de ouro mesmo, tá? E que se vocês colocarem em prática, conforme eu orientei aqui, eu tenho certeza que vocês verão mudanças aí no padrão de sono dos filhos de vocês. E no nosso próximo episódio da Semana do Bebê Sonequinha, eu vou responder aqui as principais dúvidas que vocês relataram lá nos comentários e nos e-mails. E enquanto o nosso próximo episódio não chega, eu te convido novamente a ir para nossas redes sociais, lá no Instagram, no YouTube, no Facebook e assistir os nossos conteúdos que estão disponíveis lá. Eles podem te ajudar muito nesse período de transição, de melhorias aí em casa, de mudanças, tá? Espero vocês lá, curtem, comentam o que vocês tiverem gostado, deixem opiniões, observações, tá bom? Um grande beijo e até o nosso próximo episódio.